Olá, meus amigos, Assembleia Esportiva no ar pra você. E aí, seu Fausto Favara? Como é que você tá? Toque de gente jovem, entendeu? Sossegado? Hoje Porque você é um menino, eu sou molecão, rapaz. Você é um molecão. Você usa brinco? Não. Eu uso. Você usa calça rasgada? Não. Eu uso também. Ah. Eu queria ter um filho assim, entendeu? Queria ter um filho desse jeitão, com brinco, exatamente. com calça rasgada. Então não vai ter, não. Não, você vai ser. Não vai ter. O senhor, poxa. Exatamente. Nada. Esse aqui é grande revelação da narração esportiva dele. Já não é mais revelação, porque você já tá velho aqui em São Paulo, Tô né? ficando velho. Quanto tempo na Rádio Capital você ficou? 6 anos. Na Jovem Pan, você está indo pro segundo ano. Segundo ano. Então hoje, meus amigos, eu trouxe só garotada aqui, garotada de grande talento. E aqui tem um convidado especialíssimo, que nós vamos reservar surpresa para vocês também, que, na minha opinião, faz uma falta danada para o futebol. Esse moço deveria voltar urgentemente para o futebol, porque no futebol você precisa de gente para polêmica, para discussão, para brincadeira, para entretenimento, sabe? Não esse pessoal chato. Sabe, essa coisa chata no futebol, pesada, não cabe. Sabe? Eu gosto de coisas leves. Leve como Fred Júnior. Olha aqui, olha. Este é o Doutor Palmeiras. Você é o homem que mais sabe de Palmeiras desse país, Fred Júnior. Sei um pouquinho só. Prazer em tê-lo aqui, viu, Fred? Obrigado pelo convite, a você, Nilson, Fausto. Estamos aí, estamos à disposição para ajudar um pouquinho. Fred Júnior é o repórter que cobre a Sociedade Esportiva Palmeiras na Jovem Pan. E transpira Palmeiras, né, Fred? Desde 2002, né, Nilson, dá para saber alguma coisinha, né? Pelo menos de bastidores do clube, do dia a dia do futebol, dá para saber alguma coisa, né? E diga uma coisa, você vai ser repórter campeão esse ano ou não? Com certeza, né? Eu acho que dificilmente o Palmeiras não vai conseguir o título, tem uma diferença muito grande, eu acho que não tem como fugir dessa vez o título do Palmeiras, não. Eu também acho, eu acho que o Palmeiras só perde para ele. Se o Palmeiras perder esse título, é para ele mesmo, não vai perder não, o Palmeiras vai ganhar esse título. Olha, eu vou trazer agora aqui, esse rapaz aí você está acostumado a ver na ESPN, está acostumado a ver no SBT, e foi meu companheiro na Jovem Pan, que eu sinto uma falta desgraçada desse rapaz, de tão bom que ele é. Não só como profissional, mas como pessoa também. Ô moço, gente boa. Olha aqui, ó. Bruno Vicari. Rapaz. Não foi seu companheiro, foi seu aluno, porque você era meu professor. Que aluno, rapaz. A gente aprende com vocês, rapaz. Com os garotos que a gente aprende de verdade. Como é que vai, seu Bruno? Tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui, de ter recebido esse convite para participar do programa com você, com o Fausto, com o Fred, com o nosso convidado que daqui a pouco você vai apresentar. Mas estou feliz e já estou me convidando para voltar mais vezes. Você viu? Esse negócio... O papo aqui é bom. É bom, é conversa de boteco. Viu? Presta atenção. O convidado, a gente tem que fazer surpresa assim para prender a audiência. Senão o cara chega lá, se teve assembleia, já muda rapidinho para Globo. Pode ficar que o convidado é bom. Já vai para Globo, já vai para outras televisões. Então, vamos mostrar. Olha, esse convidado aqui, esse rapaz faz uma falta, eu disse, mas danada pro futebol. Ele foi o diretor de futebol do Corinthians, na minha opinião, um dos mais atuantes da história do Corinthians. Eu estou na Jovem Pan já há 35 anos, né? E nesse negócio de jornalismo esportivo há 40, mas na Jovem Pan há 35. Então eu acompanhei inúmeros diretores do Corinthians. O mais atuante foi esse moço aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Futuro presidente do Esporte Clube Corinthians Paulista, Roque Cittadini. Que prazer tê-lo aqui, viu, Roque? Satisfação estar aqui com vocês todos. E o futebol é uma coisa apaixonante da gente conversar. E o Corinthians também é apaixonante e problemático, né? Então é uma grande satisfação estar com vocês aqui. Eu fui 4 anos vice-presidente de futebol do Corinthians. Normalmente os diretores de futebol lá não aguentam mais que 6 meses. 6 meses já troca. E eu fui 4 anos. Teve época boa, ruim, porque você sabe que o futebol não é só ganhar, né? Algumas vezes você perde, mas foi muito para mim é muito satisfatório, porque eu fui diretor, saí de lá há 10 anos, e hoje eu vou a qualquer lugar, as pessoas vêm falar comigo com uma familiaridade que só a imprensa e o futebol permite. Você acaba entrando na casa das pessoas, entrando na vida das pessoas. Eu vejo algumas vezes repetirem frases que dizem que eu falei, algumas eu não falei, mas eu também tenho o seguinte, depois de uma certa altura eu aprendi... Se não falei, fica para você mesmo. Pois tem uma opção de coisa que dizem que você falou, que não adianta você não falar que não é sua, porque a pessoa já falou e você vai desmentir, fica até mal. Então, pera um pouquinho, que eu quero
que você, amigo aí, você corintianinha, você pequenininho, corintiano que não pegou. Quando que você saiu do Corinthians, Roque? Eu saí em dezembro de 2004. 2004, já vai. Pois é, 10 anos. Não, já 12? vai. 12 12 anos. anos, 12 anos, 12 já vai anos, para 13 anos. é. Ano que vem você volta com o presidente, né? Então você aí, corintianinho de 12, 13 anos de idade. O problema Pera um pouquinho só. Que o papai botou a camisa do Corinthians no berçário. Conheça um pouquinho mais desse moço. Uma das figuras mais polêmicas que apareceram no futebol. Assim pode ser visto Antônio Roque Cittadini. Essa fama surgiu no início dos anos 2000, quando era vice-presidente do Corinthians. Na época, ganhou espaço na imprensa por cutucar os rivais. Jurista, Cittadini hoje é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Chegou a presidir a instituição em algumas oportunidades. Ficou afastado da mídia, mas retornou ao se candidatar à presidência do Corinthians no ano passado, quando foi derrotado pelo atual presidente Roberto de Andrade. Agora, em um momento de turbulência no clube, volta a ser procurado. Responde às críticas recebidas à atual diretoria. Responde se alguma vez falou que Gil era melhor que Kaká. Cittadini, polêmico, tirador de sarro, está com a gente no Assembleia Esportiva. E pro nosso prazer, porque ele faz uma falta danada. Senhores, fiquem à vontade. Cittadini, o Corinthians vive um momento de turbulência. E, na minha opinião, isso interfere dentro de campo. Que hoje tem tanta informação chegando para os jogadores através de inúmeras mídias. Você acha que o jogador hoje, ele cai nessa onda de problema fora de campo, levar para dentro de campo? A situação do Corinthians dentro de campo não é favorável. Isso interfere em algo dentro de campo? Olha, não há dúvida que, embora se procure não envolver a política do clube com o clube, na verdade acaba batendo. Mas hoje os problemas dos jogadores maiores não são com as direções dos clubes, viu? O jogador hoje é muito paparicado, tem 3, 4 assessores. Você vai falar com um jogador, você tem que falar com 3 pessoas antes. Mas que é isso, gente? O sujeito tem... Quem é bom dentro de campo com a bola. Não adianta o assessor pôr nota aqui, nota lá, dar entrevista. Tudo isso ajuda. Ajuda, mas muitas vezes o jogador é até gago, não fala bem, mas é bom dentro de campo, ele sabe jogar. Então, o jogador, eu acho que um erro dos jogadores hoje, eu não vou ficar falando mal do jogador, porque senão eles ficam tudo ofendidos, mas um dos erros ele é sensibilidade muito aflorada. É muita frescura. Qualquer coisa que você fala... Você vê, atualmente você não pode falar mais que o jogador jogou mal. Você não pode falar. Se você falar que o jogador jogou mal, vem um contra-ataque. E isso também intimida o clube e também a mídia. Quando você saiu já era assim, Cittadini? Olha... Já era um pouco assim, mas comigo não tinha esse papo, viu? O jogador... jogador, empresário, assessor do empresário, assessor de imprensa, assessor do assessor de imprensa, virou um negócio e isso daí custa também dinheiro, né? O Bruno Roque tem razão? Tem. A gente está vendo que os jogadores realmente eles estão cada vez mais distantes, acho que até da própria torcida. Então, isso, de certa forma, é ruim para o futebol. Agora, é papel de quem mudar isso? É papel da imprensa, do treinador? Não, é papel do clube mudar isso. O clube não acho que o jogador deva ser maltratado, mas ele tem que botar na cabeça que não adianta ele fazer todo esse aparato de coisa se ele com a bola não resolver. É ali que eu sempre digo o seguinte, tem um monte de jogador que fica aí 10 anos passando por um monte de clube, passando como craque. Eu sempre gosto que o jogador venha para o Corinthians, porque quando chegou no Corinthians, desculpa, não vou falar mal dos outros, mas quando chegou no Corinthians, se é bom, se não é bom, sai queimado. Não tem essa. Não tem jogador que passou pelo Corinthians e enrolou no Corinthians. Não enrolou. Tem certeza? E o Roger Flores, não enrolou no Corinthians? Como é que ele saiu? Como é que ele saiu? Saiu mal. Como é que ele saiu? Não sai bem.
No Corinthians sai bem quando o cara vai. E há casos, você veja, nós temos na história jogadores que não deram certo numa porção de outros clubes e acabaram dando certo no Corinthians, entendeu? É verdade. Mas isso tem uma característica, porque é um clube de massa, é um clube emotivo, quase que irracional nesse sentido. O jogador ganha uma apoteose que muitas vezes não merece até. Mas é um pouco do clube. Tem outros clubes que tratam mais... O Corinthians é friamente. diferente, exemplo da diferença do Flamengo, Corinthians, esses clubes muito de massa. O nosso é maior, né? Não, o Flamengo é maior que você em torcida. Em nível de Brasil, vocês ganham em São Paulo, evidente, a maior torcida de São Paulo disparado, mas em nível de Brasil, o Flamengo ganha de vocês. Ah, ganha. Não, mas o Flamengo, Escuta aqui, o Flamengo, essa coisa, a gente conhece bem. O Flamengo, ele tem uma torcida maior porque tem torcida de 2 camisas. Isso não vale. O sujeito que está lá em Manaus, torce para o Fácil Clube de Manaus e para o Flamengo, não vale. Mas aí Sorocaba torce para o São Bento e para o Corinthians. Não, torce para o Corinthians. Ah, o é? São Bento, ele de Não vez em fala quando... mal do meu São Bento. Pelo amor de Deus. Você não vai arrumar encrenca com nós É o aqui. contrário, Cidade torce pro Corinthians. Não vou e aí, falar, não vou falar, até porque o torce pro São Bento já ficou bravo É o comigo segundo por uma time. frase que eu falei e acabou eles interpretando mal. Então eu não vou Essa falar. do Gil em relação Não existe. ao Kaká, você falou mesmo que o Gil é melhor que o Kaká? Não. Aí é o seguinte, nunca falei, aliás é o seguinte, você não vai me pegar falando alguma coisa de jogador em hipótese nenhuma. Você não vai me pegar. Eu não falei do Gil. Eu fui a um programa de televisão, que eu não lembro bem qual era, e estava lá, é o seguinte, o apresentador, acho que era o Milton Neves, e começou a dizer o seguinte, o que você acha do Kaká? Porque o Kaká, e estava um outro lá, o Kaká, e eu parado que nem um poste, né? Porque eu não tenho que ficar falando do Kaká, o Kaká já elogiam ele demais, né? E eu parado lá. Aí uma hora, disse assim, e você, o que você acha do Kaká? Eu falei, desculpa, eu não vim aqui para falar do Kaká. Se vocês quiserem que eu fale do Kaká, eu vou embora. Eu não vim aqui para falar do Kaká. Se vocês quiserem, eu vou falar do meu time. Vou falar do Gil, do David, do Ricardinho, do Vampeta, etc, tal. Bom, a partir daquilo, que não tem nada a ver com eu falei que o Gil é melhor que o Kaká, Virou. eles falaram que o Gil... E eu me arrependo muito de não ter dito, olha, quer saber de uma coisa? Jogou mais do que o Kaká na época que o Kaká estava no São Paulo. Devia ter dito, porque o Kaká não ganhou nada. Saiu daqui... Mas o Gil jogava muito naquela época. Jogava. Depois Gente, a diferença ficou enorme, né? Depois. Dá um minutinho pra mim. Aliás, o Kaká tem uma vantagem, é o pior negócio da história do Real Madrid. Ai, Jesus do céu. Não há caso Olha o que o igual. Cittadini falou. Não há prejuízo igual. Você pensa, isso aqui repercute. Não. Kaká, o pior negócio da história do Quem Real falou? Madrid. Sabe quem falou? Foi o vice-presidente do Real Madrid que falou pra mim. Falou o seguinte, olha, nós nunca tivemos um negócio, perdemos um dinheiro como perdemos com o Kaká. Que negócio foi pior, o Kaká no Real Madrid ou o Pato no Corinthians? No próximo bloco, nós precisamos guardar audiência, entendeu? Ou o Nilmar. Olha aí, no próximo bloco, o Cittadini responde ao Bruno Vicari e nós continuamos a Assembleia Esportiva para você. Polêmico, Cittadini, esse homem não muda nunca. Voltamos já. Meus amigos, estamos de volta na Assembleia Esportiva. Tá curtindo, meu amigo? Tá gostando, Bruno Vicari? Tô, claro, Nilson. Fred? Muito bacana, Nil. E aí, Fausto? Sempre. Sempre o quê? Sempre gostando Você do programa. parece o ó. Sérgio Orindes? Você Eu tô no momento Sérgio Orinde. Tamo junto. Tamo junto. É que tem a pergunta do Bruno. Eu quero tenho a que resposta. responder, lógico. Vai. Qual foi a pergunta? A pergunta é a Do seguinte, Pato. o Cittadini falou que o Kaká no Real Madrid foi o pior negócio da história do Real. E o Pato no Corinthians? Não, em termos de valores, o negócio do Kaká foi pior. Agora, o Pato nós fomos tapeados. Vamos falar a verdade, fomos tapeados. Porque o Pato é um jogador comum, um jogador mais ou menos, mas ele tem o seguinte, ele teve um marketing. É um marketing sem usar a palavra, é um marketing só de imagem. Silencioso. É silencioso, porque quando ele abre a boca, aí acabou o marketing. Mas ele é um jogador
ele era um jogador sempre bem posicionado. O Milan foi esperto para valer. Aquela história de que o Pato tinha uma contusão que ninguém descobria, lembra? Jogava 15 minutos, entrava quando o time estava ganhando, mas depois ficava 3 jogos sem jogar. Era tudo enganação. Era Aquilo ali é o cascata, seguinte, não, aquilo? cascata, aquilo ali é para valorizar. Porque se ele põe tudo no jogo, aparece o Pato. Você entendeu? Então, eu tenho a impressão que o Pato vive no mundo da lua. ele Ele é um bom jogador, mas ele é meio o Pato alienado. tinha um problema que diziam, não, o problema dele na Itália é que ele não domina a língua e ele era um cara muito introvertido, tal. Veio pro Corinthians, a língua continuou não dominando, mas aí continuou introvertido aqui mesmo. Então, na verdade, aquilo foi Mas tudo... o São Paulo ele foi bem. Não, faz favor. Não foi bem? O que ele jogou no São Paulo? Se fosse tão bem, ele jogou comumente. Agora, marcou 4 gols contra o Capivarense. Capivariano. Capivariano. Mas ele foi melhor no São Paulo do que no Corinthians. Não foi a mesma coisa. E está sendo a mesma coisa e vai ser. O irmão do Cittadini, para quem Palmeirense. não conhece, é um grande palmeirense. Cittadini é de Capão Bonito. É Pertinho verdade. lá da minha cidade, lá de Sorocaba, né? Você que está assistindo aí em Capão, você que está assistindo em Sorocaba, o irmão dele é um palmeirense, o Fred. E por falar em Palmeiras, eu queria saber como é que está o Jailson, o goleiro do Palmeiras. Tá bem, substituiu o Fernando Praz. Muito bem. E parece que o torcedor do Palmeiras caiu nas graças da torcida do Palmeiras, né? E foi algo por acaso, viu, Nilson? Porque o goleiro para ser o reserva do Praz e para ter entrado realmente no lugar do Praz foi o Wagner, foi contratado do Avaí, foi campeão paulista com o Ituano em 2014, só quando foi testado foi mal, sentiu o peso da camisa do Palmeiras, o Wagner. Ele foi mal na Copa do Brasil no jogo do Botafogo da Paraíba, que podia até perder, ele foi mal no jogo. No Brasileiro ele foi mal em 2 partidas, e aí perdeu a chance. E o Jailson, que veio da Série B e estreou na Série A com mais de 30 anos, exatamente com a camisa do Palmeiras, ele sim foi bem e agradou. Fausto. E de repente, se ele entrasse depois que o Praz saiu, a história fosse diferente também, né? Ele pegou o Palmeiras num momento delicado com o goleiro. O Palmeiras na dúvida. sequência ruim. Mas a pergunta que eu quero fazer pra você é o seguinte: eu abri o programa dizendo aqui, o Palmeiras só perde esse campeonato pra ele mesmo. Você sabe que eu que penso você no acha? Palmeiras, né? Então vai. Palmeiras, desde a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, eu tô afirmando que o Palmeiras Como é que seria era? campeão Como é que brasileiro. explique pro telespectador nosso aqui? Que o Palmeiras não é de Calma, hoje, tá se Dá preparando. licença, deixa eu molhar o bico e Ah, perguntar. Tinha uma bola de cristal, e aí você olhava no fundo da bola de cristal e aparecia lá Palmeiras campeão, Palmeiras campeão. Como é que foi isso? É só você analisar o time que vem fazendo o melhor trabalho. E não é de hoje que o Palmeiras tá fazendo um grande Na trabalho. primeira rodada? Ué, mas eu apontei como um dos favoritos pra mim, o grande favorito. Perguntaram, pra você, quem é o favorito? Eu falei, o Palmeiras. Porque o Não, Palmeiras você tava cravou que formando- seria campeão. Ih, não vai ser? Então, mas tinha uma bola Então, de cristal ou Não tinha. Palpite, entendeu? Só Palpite chute. deu certo, Só foi um palpite. chute. Por falar aí, sendo no ângulo. o Bruno, o seu Palmeiras é campeão, Bruno? Meu Palmeiras? Ué, Você Vicari, tá falando? Vicari, palmeirense que eu sei Ué, que o você nome é. dele é Citadini, ele é corintiano. Mas você não é palmeirense? Ué, mas ele é palmeirense? Porque o nome dele é Citadini? Maurício tá me avisando aqui que você torce pro Juventus. Não. Ah, O pai é palmeirense. Bruno tomou um susto. eu É o pensei, Valeriano que é o É, palmeirense. tá... eu pensei que É o você pai, Nilson. fosse. É o pai, seu Valeriano que é palmeirense. Não, o Mauro Betti, por exemplo, não passa que é palmeirense. Mauro Betti é uma coisa que a gente está em dúvida para o Bruno, eu tinha certeza que era. Então. Mas o Maurício Rossi está me dizendo aqui, ele não é palmeirense, ele é juventino, ele nasceu na Rua dos Trilhos, lá Na pertinho Moca. da Rua Javarim da É. Moca. Ele comia lá passeira de grana no Dicunto. Ele Canoli. torce Canoles. pro Juventus desde que a época que o Candinho era técnico, verdade mesmo, Bruno? É verdade, mas como o Fred falou, meu pai é palmeirense e a minha esposa também. Ah, então Palmeiras se a sua você esposa. quiser saber alguma coisa do Palmeiras, você pode me perguntar, porque eu ouço muitas coisas em casa, Ah, entendeu? entendi. Agora, eu quero saber se você acha que vai bater campeão. Vai ser campeão, Nilson. Faltam poucos jogos e se o Palmeiras vencer os jogos em casa, o que provavelmente vai acontecer, o Palmeiras vai ser campeão. Já jogou melhor nesse campeonato, principalmente no primeiro turno, mas agora ele é até mais consistente. Ou pelo menos ele não perde pontos. Cirúrgico. Então mesmo quando não joga bem, ele é eficiente, essa é a palavra. Sei. Então, mesmo não jogando bem, ele consegue somar pontos. Isso não jogando bem nas últimas rodadas, porque no primeiro turno o Palmeiras foi muito Foi bem, bem. foi bem. Quem foi conversar com o Fernando Praz, sabe o meu caro Fred Sim. Júnior? Esse rapaz aí, não, além de ser um grande produtor, ele é um grande repórter.
Um grande repórter mesmo, nosso Maurício Rossi. Vejam agora a conversa que ele teve com o Fernando Praz. Nilson César e amigos do Assembleia Esportiva, hoje o meu convidado, ele é goleiro. Goleiro do campeão brasileiro de 2016. É isso, Fernando Praz, ou não? Se tu souber disso e quiser passar pra gente. Não, a gente tá com uma situação boa no campeonato, né? Mas acho que o futebol já deu inúmeros motivos para que a gente não conte com o título, né? Que a gente trabalhe sério, que a gente consiga aí 2 vitórias que provavelmente nos darão o título de campeão brasileiro de 2016. Mas até lá, a gente tem que manter a mesma seriedade e a mesma dedicação que a gente teve e que nos trouxe até aqui. Como é que você está vendo o grupo? Essa ansiedade tá perto, né? Tá perto, faltam 4 rodadas, 2 de repente, né? Depende dos resultados dos adversários. Mas eu acho que a gente está conseguindo trabalhar bem essa parte da ansiedade, né? A torcida, óbvio que fica muito mais ansiosa, e isso eu falo porque eu tô de fora também e eu sinto um pouco mais isso, mas o pessoal que está aqui no dia a dia, está trabalhando, está jogando, tá conseguindo não deixar que essa ansiedade, por mais que ela exista, atrapalhe. Esse ano você vivia um grande momento, de repente convocado para a seleção olímpica, cara experiente, 38 anos, seleção olímpica. O que veio? O que passou um filme na sua cabeça naquele momento da convocação? Então, o jogador sempre sonha em jogar na seleção, né? Óbvio que quando chega numa certa idade, tu vê que as coisas são mais complicadas, é mais difícil. E de repente, quando menos se esperava, eu consegui chegar numa seleção, ainda mais uma seleção que tem um limitador de idade, né? Tinham 3 vagas acima de 23 anos. Para mim foi sensacional, porque eu sempre falei, muito embora eu soubesse que era difícil, que era complicado, se eu jogasse até os 40 e poucos anos no Palmeiras, que é um time de ponta, eu me dava o direito de sonhar com a seleção, né? E aconteceu, só que não do jeito que eu queria, né? No meio do caminho aí eu tive uma infelicidade, né? Tive essa fratura. E agora é o que eu falo, é recuperar, ter cabeça boa. E eu acho que o mais difícil eu consegui, que era ser convocado para a seleção olímpica, né? E como se fala que para sonhar não paga imposto, que não custa nada eu manter esse sonho vivo. E como eu falei, enquanto eu estiver jogando em time grande como o Palmeiras, eu vou sonhar com a seleção brasileira. Então aí veio, como você falou, a contusão. Como é que foi para você absorver todo esse drama, né? Difícil. Óbvio que o primeiro e o segundo dia, a primeira noite e o segundo dia são os piores, né? Porque tu não tem uma clareza de pensamentos, tu só pensa no que tu perdeu, no que aconteceu, nas frustrações que vão te trazer. Só pensa coisas negativas, na verdade, né? Aí depois, quando a poeira senta, tu volta para casa, tu consegue raciocinar um pouco melhor, livre das emoções, né? Da frustração. Tu começa a entender que são coisas que acontecem, infelizmente, né, pelo momento e a gravidade da lesão. E aí tu começa a tentar focar em coisas positivas para tu voltar melhor, né? Para voltar ainda melhor. E foi como aconteceu comigo em 2014. Eu voltei em 2015 e foi um dos melhores anos da minha carreira, né? E eu quero fazer isso em 2017 também. Mas óbvio que é uma luta diária, cara, entre a frustração de estar machucado e o time disputando uma Olimpíada e o time disputando um Campeonato Brasileiro, e também trabalhar a parte mental para conseguir voltar forte. E de repente, quando você saiu, Praz, você saiu em julho, o Palmeiras vinha bem, todo mundo já começou a pensar, o torcedor do Palmeiras já ficou desconfiado. E agora? Aí surgiu o Wagner, hoje está o Jailson no gol. E o Palmeiras manteve esse bom rendimento no campeonato, está aí quase chegando ao título. Como é que você viu o Jailson nessa fase? Eu sempre falei, o goleiro ele é muito refém do momento do time, né? Às vezes tem um bom goleiro, mas o time não está no momento bom, acaba o goleiro sendo criticado. E hoje no Palmeiras, a gente sempre bateu nisso, na tecla de ter grupo, de ter um elenco de qualidade. Eu acho que está mais do que provado isso. Qualquer jogador que entra no Palmeiras hoje consegue manter o padrão. Por quê? Porque tem uma base, tem um sistema de jogo já definido, tem um time organizado, cada um sabe o que vai fazer. Então fica mais fácil para todo mundo. Diferente de outras épocas que até bons jogadores entravam no time e não conseguiam render por causa do momento da equipe. Hoje
a gente vive um outro momento muito melhor e isso reflete no individual e no coletivo. O relacionamento com o técnico Tite, chegou a conversar com ele depois que você teve esse problema? Não. O único contato que a gente teve foi na granja lá, né, durante a preparação e depois por mensagens, ele me desejando força, né, nesse momento difícil de recuperação da lesão. Praz, agora uma pergunta mais fácil para você. Em 2017, o Palmeiras vai ser, pela segunda vez, campeão mundial ou pela primeira vez? Pela segunda. Certo, quiz, né? Era um quiz? Pra botar certo aí. Legal, Praz. Obrigado por você atender a reportagem aqui da TV Assembleia, do Assembleia Esportiva. A gente agradece que você volte o mais rápido possível. Ainda pode ser esse ano? A ideia é voltar a treinar normal esse ano, né? Jogar ou não vai depender de muita coisa, mas eu quero estar na pré-temporada do ano que vem zerado para começar com força total. Muito obrigado. Valeu, um abraço. Fernando Praz, Nilson César e amigos do Assembleia Esportiva, esteve com a gente aqui. Um abraço a todos. Maurício, tá me dizendo aqui, viu, Cidadinho, que ele fez a pergunta para saber de você também. Falou, eu fiz propositalmente para saber logo na sequência se o Palmeiras vai ser campeão ou bicampeão mundial. Bom, não vai ser nenhuma coisa nem outra. Com esse time aí não tem grande esperança. O Palmeiras pode ganhar o título. Mas não é campeão mundial? Não. Na hora que o Corinthians saiu da disputa, que o Tite saiu do clube, as coisas mudaram. Então o Palmeiras vencerá, mas eu posso dizer o seguinte... Facilitou a vida do Palmeiras. Você está dizendo mais que o Palmeiras está fazendo a festa na arena do Corinthians, está fazendo, hein? O Palmeiras não perdeu lá ainda. Não fazendo festa. Ganhou nos pênaltis, empatou, o que é isso? Mas eu acho que o Corinthians saiu do campeonato, mas quem tirou o Corinthians do campeonato foi o Palmeiras. Não, Aquele 2-0. Não, mas o time estava já... Quando saiu o Tite... Já saiu Sim, o Tite saiu na derrota pro Palmeiras. Mas aí o time já estava numa fase... de desmanche, né? Então aí... Mas olha, não tem ilusão. Esse time do Palmeiras vai ser campeão. Mas um torcedor do Palmeiras vai dizer, olha, eu vou guardar essa figurinha desse time porque esse time é espetacular. Esse time joga um jogo mais ou menos, tal. Mas você não acha tem que tem algum time espetacular no Brasil? Não tem, mas veja só, mas mesmo não tendo espetáculo, não tem. Tanto que o Palmeiras está ganhando, porque se tivesse algum mais ou menos, o Flamengo é aquela água que escorre tudo. Você acha então que a figurinha do Gabriel Jesus, você acha que ninguém vai guardar? Não, o Gabriel Jesus, ele é uma hipótese, né? Vamos torcer para que seja uma hipótese boa. Mas a verdade é o seguinte, o time como todo do Palmeiras, aliás, o Gabriel Jesus, eles nem achavam que ia ser isso que está sendo no campeonato. Ele até não era esse Gabriel Jesus que está aí. Agora, de qualquer forma, o Palmeiras vai ganhar por um campeonato muito fraco, do qual o Corinthians abdicou. Meu Deus! Gente, depois nós voltamos já. Abdicou. Já. Mas veja, eu tô falando contra nós. Na hora que saiu o tempo. Abdicou, o Corinthians errou e perdeu o campeonato. O Corinthians saiu o Corinthians saiu da disputa por erro do Corinthians, não estou dizendo. Mas é verdade que saiu. Dá um minutinho pra mim que nós vamos voltar no próximo bloco com essa figura. Tô dizendo, não pode um homem como esse. Sabe? O que tem de dirigente mala e chato no futebol, que não rende nada em entrevista. O cara é mala, o cara é chato. Sabe? Um homem como esse, ele não pode ficar fora do futebol, não, hein? O que ele não respondeu, Maurício? Se o Palmeiras será bi. Não, já falou que não é nenhuma coisa nem outra, ele não reconhece nem que é campeão mundial. Já respondeu sim, o meu homem aqui, mala do ponto eletrônico. Tá Vamos aqui. Esperar um fax. Ele já falou que não tem título mundial, Palmeiras, entendeu? Voltamos já com você. Meus amigos, estamos de volta na Assembleia Esportiva. Ô, Fausto Favara, quero que você fale um pouquinho, vou perguntar para cada um aí de um clube. Para você, eu quero saber do São Paulo. O que você está esperando do Tricolor para 2017? Para esse ano, absolutamente mais nada. Para 2017, depende muito do que o São Paulo pretende fazer nessa reta final. Eu, sinceramente, não estou apostando no Ricardo Gomes como treinador de 2017.
não estou botando muita fé que ele vai seguir no São Paulo, não. Muitos falam no Rogério Ceni, eu acho que não seria a melhor opção pro Rogério Ceni e nem pro São Paulo nesse momento. Aliás, se o Rogério pretende ser treinador um dia, eu não começaria pelo São Paulo. Eu tentaria desvincular do São Paulo para ir seguir uma carreira de treinador. Mas o São Paulo vai ter que investir muito para pensar no ano melhor para 2017. Ô Fred, o Santos com um elenco mais enxuto, né? Com a folha de pagamento mais enxuta também, está aí brigando ainda matematicamente pelo título, até pelo título, né? E fazendo já projetos para 2017. E o presidente do Santos foi lá na Jovem Pan e nos disse o seguinte: já precisa vender um cara de ponta durante o ano para poder fechar a conta no ano seguinte. E o que você está esperando do Santos? Você acha que campeão, eu acho que dificilmente será, mas o Santos tem tudo para fazer um 2017 bom também, Fred? Pelo menos essa é a expectativa, né, Nilson? Desde 2012 não voltava a Libertadores da América, estará na Libertadores em 2017. Eu acho que sobre vender jogadores pode ser que seja um ano diferente, porque o Santos está tentando fechar um patrocínio maior de camisa que possa o ajudá-lo, pelo menos, a não vender um jogador para o início da temporada, que será muito ruim. Até porque o Santos não tem nenhum jogador inteiro dele, né? Não, é o tudo Lucas fatiado. Lima né? Lucas se Lima, for vendido, é um pedacinho para o Santos. O próprio Thiago Maia é fatiado, então o Santos poderia tentar segurar algum dos seus jogadores. Dizem que o Thiago Maia vai deixar o Santos no ano que vem. Esse seria o jogador certo que sairia do Santos, porque até agora para o Lucas Lima não chegou nenhuma proposta que realmente interessasse. Chegou uma da China que nem o próprio jogador quis. Então acho que quem pode sair e deixar o Santos é o Thiago Maia, que caiu um pouco de produção depois da Olimpíada. Então não sei se é um jogador que poderia ser substituído de uma forma mais fácil do que o Lucas Lima se sair do Santos. Ô Bruno, me diga uma coisa, você está gostando, o nosso São Tite, você acha que fazendo uma projeção já para a Copa, porque o Brasil já está na Copa. Tá. Está na Copa. Fazendo uma projeção para a Copa, aquilo que você viu da Euro, com Portugal ganhando a Euro, você vê o Brasil aí com chance real de título em 2018? Eu não? acho que a chance é real sim, viu, Nilson? Bom, primeiro porque acho que com esses primeiros jogos do Tite no comando da seleção, já acabou com aquela história de que a nossa geração é ruim, a nossa geração é fraca. Não é. Os jogadores brasileiros são protagonistas nos principais clubes do mundo. Por que não jogavam na seleção? Porque a seleção não tinha técnico. Agora tem um técnico. Entendeu? Então o Dunga nunca foi técnico de futebol, nunca. Você tinha os destaques no Real Madrid, no Barcelona, nos times da Inglaterra, nos times da Alemanha. Por que na seleção eles não rendiam? Porque não tinha treinador. Agora tem um treinador e tem o melhor treinador. Então bastaram 5 jogos para a gente ver que agora tem um time. E aí quando você tem conjunto, acho que as individualidades também aparecem. Então a gente vê como o Neymar está jogando, como o Felipe Coutinho está jogando, o próprio Gabriel Jesus, que não tem esse peso, é o menor de todos esses jogadores da seleção, mas ele se sente à vontade. Então acho que quando você tem uma... Está começando a se sentir à vontade. Está começando a se sentir à vontade. Não aí. é fácil para um cara como ele, que outro dia estava jogando no Juniores, enfrentar a Argentina. Né? E do lado deles, cara que ele via pela televisão, né? Claro, mas assim, mas mas todos os essa outros... dependência do Neymar na seleção brasileira, Não né? tem. Ele é um jogador importante, mas não depende só dele nesse momento. E além disso, esses jogadores que são de confiança do Tite e que às vezes a gente até desconfiava, como por exemplo o Paulinho, até o Renato Augusto, mas que na seleção estão jogando muito bem. Mas são parceiros. São, exatamente. O Tite foi inteligentíssimo. Você não viu Sem agora? dúvida. Ele trouxe o Fábio Santos, que ele conhece, Claro. para a vaga do Marcelo, que está com o cartão. Isso. 2 temas ao mestre Cittadini. Está aqui. Primeiro. Não, primeiro eu quero dizer que a seleção vai ser campeã Mas na deixa eu te Rússia. dar o tema. Primeiro tema é Seleção Nacional do Brasil. Segundo tema para o senhor, seu Cittadini, é a draga que está vivendo o São Paulo Futebol Clube. Discorra sobre isso, por favor. Não, primeiro sobre a seleção, no dia que o Tite foi contratado, eu escrevi no meu blog que o Brasil começava a ganhar o título na Rússia. O Tite é um técnico fora dos quadros aí, né? E ele sabe trabalhar bem jogador, até jogador médio vira jogador grande. Ele sabe trabalhar com diretores complicados, a CBF, portanto, não daria problema para ele, porque ele não se envolve muito. Então, eu acho que nós vamos ser campeão na Rússia. Até porque a Europa, o Portugal foi campeão da Eurocopa, gente. Por isso que eu tô Portugal falando. campeão da Eurocopa, com aquele futebolzinho de nada. Ver o campeonato português é melhor assistir a O francês é melhor que o 12. português, que já é ruim. Não, o francês já é ruim. Mas então eu acho que tem toda a chance. Sobre o São Paulo, olha,
Não sei, eu pessoalmente acho que o São Paulo, vários clubes têm problemas aí, o Corinthians tem muitos, nós temos problema do nosso estádio, que precisa saber o preço, precisa pagar, uma opção de coisas que aí temos problema. Agora, o São Paulo tem um problema diferente. O São Paulo tem um problema estrutural, que é o seguinte: o São Paulo tem que descobrir o que ele vai fazer com o Morumbi. O Morumbi ficou totalmente fora de esquadro, porque hoje com a Arena do Corinthians e a Arena do Palmeiras, você já foi à Arena do Corinthians. A Arena do Corinthians é uma delícia assistir o jogo. Eu acho que fui em todos os jogos da Arena do Corinthians. Eu até te vi lá. Mas olha só, você vê todos os jogos do Corinthians, qualquer jogo lá, você vê todo o campo, todo jogador, vê tudo, é uma delícia assistir o jogo lá. Chega de metrô ali na porta. O estádio do Palmeiras é menos, porque é mais modesto. Diz, inclusive, tem uns pontos cegos que a imprensa não fala, mas tem até uns pontos cegos. Seria maravilhoso abaixar a cabine da Arena do Corinthians um pouquinho, né? Pra gente ter uma visão melhor ali do campo. Porque é no 10º andar. Chega lá quase perto das nuvens precisava. ali. O melhor era transmitir da boca do gramado. Você, como presidente futuro, tome essa providência. Já podemos. Mas tá caindo o estádio lá, Citadino, lá na Arena do Corinthians, tá caindo uns pedaços. Aquele negócio de arena movediça que fala. Não, tem problema, mas o Corinthians está negociando com a empresa e tem 3 coisas. Primeiro, coisa que ela fez errado, ela tem que refazer. Coisa que ela não fez, ela tem que fazer. E coisa que ela fez com preço acima do normal, ela tem que devolver. Esses 3 pontos têm que ser acertados para saber o preço. Mas para onde foi esse dinheiro do preço acima do normal? Para quem? Mas, não sei. Aí mas aí que vocês têm que se preocupar. O Corinthians fez uma nota e colocou isso. O que ela cobrou demais, ela tem que devolver. O que ela não fez, ela tem que fazer. O que ela fez errado, ela tem que corrigir. São essas 3 coisas que temos que fazer. Agora, o São Paulo precisa encontrar uma solução para o Morumbi. Porque o Morumbi virou um estádio jurássico. Hoje o Morumbi o São Paulo não se sente em casa no Morumbi. Essa é a verdade, porque o time que vai jogar lá não é pressionado, não houve grito da torcida. O torcedor do São Paulo fica lá em cima, vê do tamanho de pimbolinho os jogadores. E isso em alguns lugares, porque tem um lugar que não vê nada. É que nem nós narrando lá da Arena do Corinthians. Vamos mudar. No céu. São Pedro. Outro dia eu estava narrando ali da Arena do Corinthians e São Pedro me chamou do lado. Eu falei, pera um pouquinho, São Pedro, segura aí, pô. Pelo amor de Deus, você tem aí no céu. Detalhe. É no céu. Vocês estão no alto, mas vocês estão vendo tudo, inclusive a torcida. Mas que nem Pebolim. O problema é que é sério. Agora eu vou falar uma coisa séria aqui. Coisa bem séria. Ele está brincando com o Citadino. O estádio do Corinthians é maravilhoso. Eu acho que eu fui o locutor que mais visitou o estádio do Corinthians desde a inauguração. Não estou brincando, não. Eu sou escalado sempre em razão da boa fase do Corinthians. E é um prazer também. É um prazer, claro que é um prazer. Adoro. Transmitir jogo do Corinthians é diferente. É diferente mesmo. Lá tem 2 grandes problemas para nós de rádio. Isso é opinião minha. Tem gente que não acha. Tem gente que de rádio acha o contrário. Primeiro que é muito alto e depois botaram um vidro ali que te isola de todo o clima do jogo. Sabe? Então, quer dizer, esses são 2 problemas sérios que eu acho que deveriam ser sanados. É uma arena linda, exemplo do que a Arena do Palmeiras. Você sabe também. que eu digo que tem gente que não vai no banheiro de casa para ir no banheiro da Arena do Corinthians. Porque tem a televisão. Mas que essa história precisa ser muito bem contada. Precisa. E se os culpados foram comprovadamente punidos e culpados, e esse moço aqui é homem do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, é um homem da Justiça, um homem do Tribunal de Contas, o Citadini. Se tiver gente do Corinthians envolvida em superfaturamento, desviou dinheiro, cana. Sabe, agora nós estamos com... É cana em qualquer um. Que cada um aguente que cada um aguente a sua responsabilidade. Não estou acusando ninguém, não estou dizendo que tem ninguém, mas tem que ser feita uma grande investigação, uma grande apuração, comprovado e julgado, né? Eu fiz a faculdade de Direito e aprendi o seguinte, né? Comprovar, julgar e presume-se que todo mundo é inocente, né? Então todo mundo mas comprovado e julgado, não tem, se é esse, se é aquele, é cana. Presidente da Câmara agora foi preso, ministro de Casa Civil preso, nós precisamos mudar o país. E o Corinthians, esse sim eu acho que não tem nada a ver com isso. Essa é uma instituição que transcende tudo isso. Todos aqueles, transcende Citadini, presidente atual, é muito maior que qualquer um desses.
né? Essa é uma instituição gigante, essa merece respeito. Agora, se alguém agiu errado, tem que pagar. É isso? Tem que encerrar esse bloco, Maurício? Não? Ou estou errado nisso, hein, Não, Bruno? eu acho, Nilson, que como você falou e o Cittadini também falou, o Corinthians, de certa forma, é vítima do que está acontecendo. Porque está tendo que pagar um estádio que Precisa ficou muito saber mais se caro é. do que o Não, previsto. precisa levantar para saber se é. Não, é o Só uma seguinte. coisa, nós somos vítimas, mas temos um erro. Eu que quero, precisa mas o admitir. que eu quero saber é de quem o Corinthians é vítima. Pois é, o Corinthians pode até ser considerado, mas ele tem um erro. Em determinado momento, pela euforia que se criou, o clube se misturou com a construtora e Aí que tá o com problema. fundo. Aí. Então é o seguinte, Exato. o fundo é o fundo, a construtora é a construtora, o Corinthians é o Corinthians. Um arquiteto contratado que trabalhou para os dois. Exatamente. Advogado advogou para os dois lados, arquiteto que foi dos dois. Não, na verdade é o seguinte, vamos fazer um risco. O Corinthians fica do lado de cá, do lado de lá estão vocês. Porque os interesses são diferentes. Por mas isso que eu mas disse que o você Corinthians não tem imagina. nada a ver. São as pessoas envolvidas. E tudo esse foi um erro do Corinthians. Tudo foi feito com aprovação dentro do Conselho do Corinthians, não foi? Vamos dizer o Talvez seguinte. nessa euforia, Não, ou o Corinthians foi enganado, ou os eu- dirigentes que concordaram. Eu não quero entrar nesse ponto aí, porque isso aí não é bem assim. Mas a verdade é o seguinte, o erro do clube foi não ter separado as responsabilidades. Você, quando compra um apartamento, você vai ter briga com a construtora, porque o cano ficou assim, assado. Você vai ter briga com o banco que está querendo cobrar juros a mais. Então você tem interesses conflitantes. E o erro do Corinthians, outro dia a imprensa falou um negócio, o engenheiro foi se manifestar sobre o Corinthians, mas o engenheiro não tem nada que falar sobre o Corinthians, ele tem que falar sobre a obra. E estava um negócio tão misturado que ele começou a falar sobre o Corinthians. Não tem nada de falar. Então, esse foi um erro nosso. Essa história de que o Corinthians é vítima, ele pode ter sido vítima, sim, sem dúvida. Mas um dos erros que nós tivemos foi deixar esse meio de campo aí tudo muito misturado, que não pode ter misturado. Aí é o seguinte, por isso que tem que separar o joio do trigo, como diria minha avó lá em Sorocaba. Perceber quem é inocente nessa história e quem é culpado nessa história. Se tiver culpado, não interessa quem seja, tem que pagar, sabe? Agora, eu só acho que não pode misturar a instituição, que eu repito aqui, a instituição, ela é superior a tudo isso. Alguém quer encerrar esse assunto? Eu quero uma opinião do Fausto e do Fred. Claro que vai ter investigação, vai ter análise de contrato, do que foi feito, do que foi acordado. Está tendo. Tá tendo. Com Você muita acha- dificuldade, porque a construtora não fornece os os documentos. dados. Você acha que vai baixar o valor do estádio? Vai. O valor vai baixar. O Corinthians hoje só tem uma dívida certa, é com o BNDES. O resto é discutível. Vamos conversar. Porque não tenho dúvida aqui. E também não adianta a diretoria que está aí fazer um acerto na perna e assinar, porque o próximo presidente, seja eu, seja João Paulo, Pedro, rasga isso aí e não adianta nada. Quer dizer, tem que ser feito um acerto com tal maneira de sustentação técnica que seja honrado pelos próximos 5 presidentes do Corinthians, porque nós vamos pagar isso em 15 anos. Então tem no mínimo 5 presidentes do Corinthians que estarão pagando essas dívidas. Então não adianta fazer um negócio nas coxas, tem que fazer algo que seja, por isso que a auditoria é importante, que defina bem. E você, como homem de Tribunal de Contas, você pode ajudar muito nisso. Não tenha dúvida. Não, Posso e encerrando o aqui. triste disso tudo, e quem perde é o Corinthians, né? Porque poderíamos estar discutindo aqui um possível título para o Corinthians, a vaga Libertadores da América, e é muito falado dos bastidores, desses problemas. Quem perde é o time. Teve uma briga seríssima de gestão, de gestores. E quando essa briga de gestores ocorre, entre o André Sanches e o atual presidente do Corinthians, Roberto de Andrade. Quando essa briga de gestão ocorre, quem é que vai dançar com isso? A instituição. Então isso é para mim claríssimo. Brigou a gestão, brigou os gestores pelos interesses, cada um tem o seu interesse ali, quem paga o preço é a instituição. Voltamos já no último bloco. O programa tá legal, tô gostando. No último bloco com você, até já. Meus amigos, estamos de volta. Maurício tem algumas notícias fresquinhas. Vai me passando aí, Maurício. A primeira é da CBB, que foi suspensa a Confederação Brasileira de Basquete, que não paga
não pagou a dívida e a FIBA suspendeu até janeiro, Fred. Você que é um homem de esporte amador também. Tem dívidas na CBB, não é de hoje, correu o risco o basquete, não é um participado dos Jogos Olímpicos, são dívidas com patrocínio, dívidas de pagamento de inscrições de campeonatos, que a CBB acabou não pagando, não influencia na NBB. Que é liga. Que é a liga que comanda o basquete nacional masculino. Um outro detalhe, a Confederação de Esportes Aquáticos, também há pouco tempo, o Guaraci Nunes estava proibido de ser o presidente, foram afastados outros dirigentes, ele conseguiu eliminar na justiça, o que está se discutindo é que ele abriu uma empresa para recolhimento de recursos, e o endereço da empresa era um pet shop. Tá Então, certo. Estão me dizendo aqui, eu não estou acreditando. Repete aí, Maurício. Mas o Cubidias pirou, né? Tá dizendo que o peruano Cubidias elogiou a humildade do Neymar. A única coisa que o Neymar não tem é ser humilde. Pode ter sido com o Cubidias aí, poxa. Ah, só se foi com o Cubidias. Mas também, né? Que o Neymar de humilde não tem é nada, é uma malaça. Ô, Citadinho. Grande jogador, pera um pouquinho aí, não, grande jogador, mas de humildade. Melhor, né? Porque só faltava falar humildade e cascata. Ô, Citadini, primeiro eu gostaria de saber se você acha que o Corinthians vai classificar para a Libertadores da América. Dá. Pode ser que abra a 7ª vaga no Campeonato Brasileiro. E se o seu treinador seria Oswaldo Oliveira, porque sabemos que o treinador do presidente e é o Oswaldo. O está dizendo que é Oswaldo. Está dizendo que é o Oswaldo, mas boa parte da diretoria não gostaria de contar com o Oswaldo. E o Corinthians esse ano se arriscou com o Cristóvão, aí contratou o Oswaldo, nenhum da linha do Tite, né? Não, veja, ele não tem essa história do meu treinador. É. O treinador do Corinthians é o Oswaldo, é um profissional que ele teve uma boa passagem pelo Corinthians, uma segunda que não foi tão boa. É um profissional competente e o clube tem que apoiar. Agora, os problemas é o seguinte, o Corinthians se acostumou mal, porque o Tite foi presidente do Corinthians, diretor de futebol, assessor de imprensa, técnico e resolvia as outras coisas. Ele era tudo. Manager. Ele era tudo. Não é que ele foi. Mas você é favorável a isso? Não, mas pera. Não é que ele foi porque ele quisesse. É porque qualquer coisa que acontecia no Corinthians, iam falar com o Tite porque o presidente não falava, o vice não falava, o diretor de futebol não falava. Então, na verdade, o Tite acostumou mal o Corinthians. Ele enfrentou situações que não eram dele. Ele teve que responder por que o jogador tal não veio no treino. Isso não é coisa dele. Caso do Cássio. Não sei, tem um monte. Mas então é o seguinte, ele, que é um grande profissional, acabou acostumando mal o clube, porque o clube ficou com um profissional que resolvia problemas que não era. Dava problema no ônibus, o Tite que explicava. Por isso que ele virou São Tite. Entendeu? Mas acontece que nós acostumamos mal, porque Tite não tem um cada esquina. Você entendeu? E, em geral, os técnicos, eles querem que o diretor enfrente a imprensa, enfrente o mau humor do jogador. Mas não foi de 8 a 80? Você não ter o Tite e contratar um Cristóvão, não contratar um treinador com a mesma ideia do Tite? Bom, aí o erro que a gente faz, ele paga. O futebol cobra. Ele está pagando, né? O futebol cobra. Ele não deixa. Não perdoa. Depois, não deixa para depois. Fala, Bruno. Não, eu acho que o erro do Corinthians, nesse sentido que o Fausto perguntou, foi não ter contratado o Mano Menezes. Pelo menos tecnicamente, é o treinador que... Mais parecido. E tinha feito bom trabalho. Tinha um problema o Mano Menezes. Agora, eu não sei se existe um problema pessoal ali. Não é um problema pessoal. O problema... Eu não tenho nada, podia ser contratado. Ele tinha ficado no clube com um salário incompatível com o clube. Ponto. Não dava para você pensar no Mano Menezes, chegar lá e pagar para ele metade do que ele ganhou, que já era muito. Porque ele tinha um salário muito alto. Mas então, o Cruzeiro paga mais para ele? Não, o Cruzeiro paga menos, mas no Corinthians... Ele pediu isso pro Corinthians? Ele não pediu nada. Ele não pediu nada. O Corinthians pagou para ele, por um contrato, um valor... europeu. Não digo que é europeu, porque acho que não tem europeu que pagou igual. Tá. Então, ele voltar lá, como é que ele voltava a bater e dizer, olha, a minha carteira aqui, que era 1.000, agora vocês vão fazer 200. Né? Quer dizer, então, o problema... então, na verdade, criou-se uma situação, eu estou falando pelo que eu ouvi lá, eu não tive envolvido em nada. Mas criou-se uma situação
onde o treinador teria que ter um recuo salarial muito alto. Mas o Corinthians chegou a abrir essa conversa? Não, eu acho que não, nem abriu. Muito bem. O Fred, o Paulo Nobre disse que se ele arrumasse alguns investidores junto com ele poderia até comprar o estádio, né? O Allianz Parque, né? Aliás, o palmeirense fica cabreiro, não é comprar o estádio é do Palmeiras, só que os direitos do uso do estádio é da W Torre. Da W Torre, são 30 anos, passaram-se 2 desde que o estádio foi entregue. Faltam 28. 28. Curioso que você fale isso, porque normalmente as pessoas falam do Corinthians. Dá a impressão que o Palmeiras não tem problema nenhum. O Palmeiras não tem nem o nome dentro do estádio. Diga o que é diferente do Corinthians. Diga, ele vai comprar ou não vai? Então, ele antes do estádio ser construído, ele ia ser sócio da W Torre, ele tinha até feito um estudo, mas pessoas ligadas ao Paulo Nobre disseram que não seria um bom negócio. O tempo passou, a relação não é nada boa, o Palmeiras já vê, o Paulo Nobre já vê uma possibilidade de se juntar alguns amigos do mercado financeiro, a juntar uma graninha, uma bela grana para tentar comprar esses direitos, porque a W Torre não vem honrando empréstimos que obteve no Banco do Brasil, não vem honrando com gastos com fornecedores e com o próprio Palmeiras, já que quando o Palmeiras joga fora do seu estádio, a W Torre tem que ressarcir o Palmeiras, nem isso está pagando. Isso foi uma entrevista exclusiva. Deixa eu só complementar. Que muito bom. Isso foi uma entrevista exclusiva da Jovem Pan. Foi no domingo à tarde, na Jovem Pan. E o Paulo falou exatamente o que o Fred retratou. Não, isso é muito bom que fale, porque as pessoas acham que tem um estádio aí que tem um problema, que é o nosso. Que é dos menores problemas. O do Palmeiras é muito mais problema. O único que não tem problema de verdade é o São Paulo, que tem o estádio dele, né? Que o problema é o estádio. Desculpa, quer dizer, o problema aí, o problema aí é outro. A natureza do problema é um pouquinho mais grave. Então quer dizer que os três estão com problema. Não, os nossos problemas são outros. Nós temos que pagar. O Palmeiras não tem que pagar o estádio. O Palmeiras tem um problema adicional. Não existe esse negócio de arena que tem show e futebol. É tudo bobagem. Falaram uma bobagem aqui no Brasil e o Palmeiras acreditou. A cada show do Sting, não sei quem lá, que canta lá, destrói o gramado, é um custo enorme, é tudo mentira a história de que vão fazer uma coisa que não afeta o gramado. O Palmeiras joga uma semana depois no buraco, porque é tudo buraco para cá, buraco para lá. Então é o seguinte, futebol é futebol. Tá me falando aqui. Show é show. Não tem mistura nisso. Tem que pagar a W Torre. Não, mas espera aí. Nos Estados Unidos, você acha que americano é bobo? Se os americanos fossem bobo, eles faziam todos os estádios deles com show. Você não tem show em estádio. Qual foi o último show do Palmeiras? Guns N' Roses. E o penúltimo? Teve Bocelli e o Aerosmith. Bocelli, né? Pode contar que no Corinthians, quem foi fazer o show lá? Não teve show. Não, teve o Criolo no estacionamento. Não teve show. Olha só. Não teve show. Aqui é uma provocação pra vocês, diz que o Bocelli vai... Não, mas o... MC Cida... MC o Criolo... Dá licença, duas coisas. Primeiro que no Corinthians foi... É o Maurício que está provocando. Primeiro aqui. que no Corinthians foi no estacionamento. Que é isso mesmo, não destrói e que é um lugar de show mesmo. E também a diferença entre o MC Cida e o André Bocelli é nenhuma. Meu Deus! Nenhuma. E olha que eu entendo... Cada um tem um gosto. Pera. Eu entendo de ópera. Ele é um cantorzinho de nada. Meu Deus! O Bruno Vicari, vem aqui, Bruno. Olha a cara do Bruno. Tanto que ele... Olha a cara do Bruno. Cidadinho, você tem dois convites. Se ele não fosse cego... Se ele não fosse cego... Se ele não fosse deficiente visual, que não pode falar cego. Se ele não fosse deficiente visual... e não fosse italiano promovido pelo Pavarotti, não tinha nada. Ele tem uma vozinha de nada. Ele canta algumas óperas, olha, eu conheço, desculpa, aí eu entendo como futebol. Ele canta algumas áreas de óperas fraquinha. Ele não tem, ele é um tenor popular. Ele é o que o italiano classifica de tenorino. É um tenorzinho. Gente, vocês viram aqui
Tá terminando. Essa eu acho que foi a declaração mais polêmica Você viu do programa. O que gerou uma provocação do Emicida com o Bocelli. Olha, eu nem sei Você o que veio- é Emicida. Porque o mas não Emicida é foi lá pior, no Corinthians não é pior e o do Maurício que o falou, Bocelli. o Bocelli foi no Palmeiras, o Emicida no Corinthians, como é o nome do outro que foi no Corinthians? O Criolo, né? O Criolo, que é famoso. É, Famoso. não sei se é Foi famoso. Os dois famosos. Você viu o que gerou. Eu não tive essa intenção. Gente, infelizmente está acabando o programa, tem 1 minuto, estou vendo aqui. Fred Júnior, muito obrigado pela sua gentileza. Obrigado, Nilson, Esse pelo programa convite. com o Citadini, Fred, deveria ter 3 horas, Fred. Entendeu? Isso aqui nós estamos batendo a Globo agora. Vamos bater a SBT e a ESPN também, entendeu? De tão bom que tá esse Mas programa. se o Bocelli é ruim, podemos bater, viu? Calma. Podemos bater sim. Meu caro Fred, obrigado. Obrigado, Muito Nilson. obrigado. Vai Obrigado voltar pelo outras vezes, convite. Fred? Opa, Gostou tô de ter aqui. vindo? Gostei, Então muito vai bacana. voltar outras vezes. Até a Fausto. próxima. Muito obrigado. Não, o próximo é por último aqui. Tá bom. Deixa eu agradecer o Bruno primeiro. Obrigado, Bruno, viu, primeiro eu Nilson? queria agradecer o pessoal do SBT, queria agradecer o pessoal da ESPN, que liberou o meu querido Bruno Vicari, meu companheiro eterno lá da Rádio Jovem Pan, para estar conosco aqui na TV Assembleia. Obrigado, viu, Obrigado, viu, Nilson? Você é meu parceiro, pode chamar sempre que eu estarei por aqui. Um Bruno? E abraço pra gostou? todo Gostou mundo. da... Ótimo. É pena que é curtinho. É, passa muito rápido, Nilson, mas eu volto outra vez se você me convidar. Vai voltar, Tá vai bom, voltar. então. Já tá com você, é Simone. Tá bom. Simone Manocchio, a esposa do Bruno, essa que é palmeirense. Fausto Favara. Um abraço. Muito obrigado, viu, Fausto? Obrigado você. Hoje não teve nenhuma crítica ou é Por só enquanto não. só depois? Não, por enquanto não. É porque Depois é a o- gente avalia É melhor. o seguinte, quando termina o programa aqui, eu queria ter um filho assim, mostra aqui, ó. Você não queria ter o Mauro Betting como filho? Mauro Beto eu já desisti. Você falou que você queria ter o Mauro Mauro Beto Betti mudou a como peruca, filho. eu desisti, entendeu? Queria ter um filho assim. Muito obrigado. É quando acaba o programa, ele vem lá e fala assim, não devia ter feito isso, não devia ter falado isso, quer dizer, ele me orienta. E no que faz bem, e no que faz bem. Roque Citadini, você Satisfação. é realmente muito prazeroso. Você é. Por isso você tem que voltar logo pro futebol, porque você dá boa entrevista. Você é certeza de repercussão. Por exemplo, vai repercutir. Citadini fala que Bocelli é tenorzinho. Isso vai repercutir. É um tenorzinho. Tá vendo? Ele tenorino. E afirma. Tenorino. E eu queria que você voltasse. Esse aqui fala italiano fluente. né? Mas eu respeito o gosto Io do non parlo Cittadini tanto também. bene quanto lui, mas parlo um pouco. É, mas eu respeito o gosto do Cittadini também, não vou Mas brigar eu com gosto ele de por causa ópera. disso. É, Eu isso também. aí. Eu gosto de ópera. Eu não... Mas você concorda que o Bocelli é tenorzinho? Ele não canta ópera. Fala. Olha, Não, eu respeito o gosto Tá do bom. Cittadini. Tá. Aí, como... Ei, mas que moreta, hein? Não, ele É, isso aí, vou o dizer Bruno, agora pra o você. Bruno é um carçuguinho, ele Isso. tem uma categoria desgraçada, rapaz. Ele é desgraçado. Ó, eu fui- Tadinho, volte sempre, viu? Obrigado. Abraço, A Assembleia aqui é sua, né? Abraço. A Assembleia é onde você conhece, tem muitos amigos. Gente, muito obrigado pelo carinho de vocês. A Assembleia Esportiva termina com a Fred Júnior, meu companheiro de Rádio Jovem Pan, o Bruno Vicari, do SBT e também da ESPN, com o Roque Citadini conosco aqui também, e com o Fausto Favara aqui com a gente também, nesse Assembleia Esportiva. Semana que vem vamos ter Kleber Machado. A Globo liberou e o Kleber Machado vai estar conosco como convidado especial a semana que vem aqui. Um abraço e até a semana, se Deus quiser.